Então, mais uma vez, eu vou ter o prazer aqui de receber mais um artista que tem muito a nos contar sobre desenho. Já tivemos várias conversas com artistas. A primeira foi com a Edith Derdick, depois com a Laura Castilhos, com a Márcia Tiburi, agora com o Ali Codor, e depois vai ser com a Lúcia Laguna. Vai ter vários artistas que a gente ainda nem confirmou, mas que tem sempre uma pegada no desenho, no trabalho coletivo, alguma coisa que me interesse e que eu tenha a vontade de conversar sobre esse aspecto, né? Então, no caso do Ali, o Ali foi nosso aluno no Instituto de Artes, Sim. e ele é brasileiro e libanês, tem uma experiência muito vasta, né, Ali? Ele já morou aqui na França, onde eu moro, morou no Brasil muitos anos, e agora está no Líbano, dando aula de cinema na Universidade de Beirute. Mas o Ali, ele tem se formou em desenho, e todo o trabalho dele é muito ligado ao desenho, inclusive com vídeo. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui, né, Ali? Com prazer que eu recebi esse convite, né, Tereza? Depois de tantos anos, né, das tuas aulas até agora, assim, muitas coisas se passaram, muitos trabalhos foram feitos, e eu também, quando eu vejo tuas publicações, teu livro, né, das tuas exposições, fico tão assim com uma vontade de me aproximar, assim, de olhar mais de perto, de ter essas conversas, assim, que sempre tivemos desde as aulas, né? É, Então, eu tenho muito essa vontade de estar contigo conversando também. e eu acho que a minha iniciativa de ter feito através do DDC, da URGS, que me deu muito apoio, né? Essas conversas, depois daquela minha exposição lá na URGS, até que meus dedos sangue, é muito uma maneira também de continuar com o contato, porque eu moro fora, no campo, aqui na França estou muito isolada, e quem foi professor durante 40 anos, quase, a gente tem isso no sangue, né? Então, Sim, vamos lá, né? vamos Tu lá. agora está começando uma atividade de professor, tu vai ver como isso influencia. Então, eu vou te fazer algumas perguntas, tu faz para mim também, é Ótimo. um bate-papo que, entre dois artistas, não é uma entrevista. E depois Ótimo. eu vou ilustrar isso, editar, e isso fica sempre ali, todas as conversas disponíveis. Então, o que eu queria saber de ti? O que é para ti um bom desenho? Tem assim algum artista, alguma coisa que tu saísse de uma exposição, ou que tu saísse de alguma coisa que tu visse, que tu dissesse, eu saí transformado, isso me dá vontade de fazer alguma outra coisa que eu não sei nem o que é, alguma coisa assim Cara, marcante. olha, isso aí, vou te contar, é muito difícil de escolher uma coisa, né? São vários momentos assim que a gente passa e diz, pô, isso aí bateu em mim direto. E às vezes é em exposição, às vezes é em dança, às vezes em teatro, e muitas vezes, sabe onde? Em encontro com amigos que também são artistas, que a gente troca. E aí essas pessoas viram assim, esses encontros permeiam o nosso universo imaginário, né? E inclusive nosso trabalho, né? Eu não tenho assim uma coisa específica De desenho mesmo. de desenho, mas eu sei que o bom desenho, na verdade, todo desenho é bom, independentemente do resultado visual. Assim, eu acho que o trabalho de desenho já é esse lugar, o lugar do desenho sempre é bom. Para mim é indiscutível, assim, é uma coisa que esse lugar que conta para mim, o do desenho. O resultado, você sabe, né? É uma questão outra, né? Mas o processo em si que me interessa, sabe, no desenho de qualquer Mas pessoa que tu não desenha. acha que um desenho talvez se torne mais interessante quando esse resultado ele denota esse processo? Eu acho que é importante ressaltar o processo do desenho. Então a Porque gente muitas faz. vezes o resultado Uhum. ele, ele, ele mascara o processo, ele é Sim, muito bonitinho, ele está ali para justamente mascarar.
e outros resultados. O resultado, o que é o resultado? O que tu está vendo, né? O que te apresenta para ti. E o processo são os bastidores, o que a gente não vê assim de cara. E Total. muitas vezes o que tu está vendo é justamente para te mostrar um processo. Tu Sim, não acha que ele se torna eu mais acho, interessante? eu acho sempre o processo e alguma documentação assim desse processo ajuda a apreciar mais o trabalho o resultado. Muitas vezes até em experiências pessoais, assim, residências que eu fiz, assim, o desenho ele vai sobrepondo camadas e camadas e camadas até não poder mais caber no papel, e aí fica o processo registrado em vídeo. Eu comecei um processo assim de desenho, de mostrar o processo em vídeo, e porque o resultado fica uma coisa quase difícil. Inclusive eu expunha, né? Eu botava o resultado, mesmo com essa saturação que não tinha nenhuma beleza assim, Tem uma pretensão. uma pretensão de ser bonito ou algum equilíbrio possível. Não, era uma coisa assim que vai sobrepondo camadas de trabalho, de desenho, e que o vídeo Sim, que está ao porque lado mostrava esse processo, sabe? sim, porque eu te pergunto isso, porque assim, eu vejo que teu trabalho, assim, desde quando tu fosse meu aluno, e tu não estava muito buscando um resultado, né? Nenhum. E muitas vezes eu propunha um exercício, por exemplo, uma vez eu propus um exercício, desenho, e eu lembro bem que tu simplesmente desenhasse o que não era a folha, o que estava na volta da folha, como se fosse a margem da folha, uma coisa que eu achei muito interessante, né? Eu disse, bom, mas esse menino tá buscando alguma outra coisa, né? Que, enfim, isso me interessa, né? Essa fase, né, Tereza, eu acho que eu fiz um bom proveito, assim, um bom uso do Instituto de Artes. Foi uma fase muito importante para mim, ser teu aluno, participar das tuas aulas, dos teus ateliês, assim como de outros professores que me marcaram, né? Foi uma fase muito, muito importante para eu poder experimentar. Eu sempre fui assim, eu já entrei no Instituto de Arte, eu acho que no primeiro semestre já percebi que eu tinha algo com desenho forte, e que alguns professores me falavam de um virtuosismo do desenho, mas eu não queria ficar nesse virtuosismo do desenho, de que conseguir modular, dar luz e sombra, liberar a linha, ou coisas assim. Eu queria ir experimentar a linguagem ao seu extremo, né? Ultrapassar assim o que era suporte, o que é linguagem específica das coisas. E isso, eu tive muita sorte de ter professores que abraçavam isso, sabe? Hein, Tereza? Olha, a impressão que eu tenho quando vejo teus desenhos é que existe uma continuidade, assim, quase sem interrupção do teu processo, assim que eu percebo, sabe? E isso talvez seja uma percepção que eu tenho devido à gestualidade que existe, assim, um aspecto bem específico do teu trabalho. Tem uma gestualidade assim persistente, uma continuidade dessas linhas, inclusive em diversos suportes, né? Então eu fico me perguntando como se dá esse tempo do processo. Tem interrupção? Ou tu sempre continua? Porque, sabe, queria entender um pouco o teu processo assim de ateliê, Sim, de trabalho com desenho, né? justamente era uma pergunta que eu ia te fazer sobre essa coisa da interrupção, se é uma coisa que te agonia e tudo, mas depois eu faço. Mas, assim, eu fico períodos assim que eu me interrompo. Inclusive, agora eu estou num período que eu fiquei um longo tempo interrompi de trabalhar, fiquei só trabalhando com vídeo, porque aqui na França é muito frio no inverno e o meu ateliê não tem calefação, então durante o inverno eu trabalho mais com vídeo e coisa. Mas então eu fico muito tempo, e por conta da pandemia também, então é muito difícil retomar. E às vezes a gente retoma e fica se repetindo, sabe? Como se tivesse um carro que está atolado e custa a demarrer, né? A entrar no... Porque fica, Ignição. como é que chama? Atolado mesmo. Uhum. E, mas, assim, ó, essa continuidade
ela não é tão... Porque existe uma continuidade, existem uns cortes também. Eu estou sempre procurando alguma coisa nova, ou através de um material novo, através de algum empecilho, por exemplo, trabalhar com elástico, no caso do grupo do Ateliê D43, trabalhar com outras pessoas, que é um trabalho que eu sempre tive, um trabalho coletivo, onde tu tem que trabalhar com o outro, aprender do outro, resolver problemas propostos pelo outro. Tudo isso é uma maneira de fugir do teu comodismo, da tua repetição, teu automatismo, né? Agora, Exato. eu acho que tem muito a ver também uma certa tentativa de ter uma certa coerência com o fato também de eu ter feito um percurso acadêmico, né? Embora eu não goste muito dessa palavra, porque eu sempre fui muito anti-acadêmica em quase tudo, eu sempre pretendi Total, ser, né? uma pessoa que não se enquadrasse muito nesse parâmetro, mas não tenho como negar que eu tive um percurso acadêmico, eu fui professora universitária, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado. Então, essas exigências de um mestrado, de um doutorado, de um pós-doutorado, elas de certa forma, tu tem que criar um certo... O que é recorrente no teu trabalho, para uma certa coerência, até para falar sobre ele, e acaba ele também respondendo, ou sendo uma espécie de... sofrendo a influência disso, desses pensamentos todos, sabe? Então, eu não sei até que ponto isso também não me influenciou no sentido dessa coerência interna. E também o fato de eu dar aula e trabalhar muito com alunos, porque hoje os alunos têm que falar sobre o seu trabalho, tem que ter uma coerência, tem que ter isso e aquilo. Na minha época não era muito assim, não existia esses TCCs, essas coisas das pessoas falarem muito sobre o teu trabalho, não tinha muitas cadeiras teóricas, era ali uma cadeira de história da arte e tal, mas nada de muita teoria, como hoje. Hoje o artista é mais intelectualizado no sentido... Isso vem desde da Renascença, quase, né? Pelo menos quando começaram as academias, mas cada vez mais. Hoje é mais, às vezes é demais até. Às Né? vezes é excessivo, também concordo. Mas Sobretudo aqui na França, eu vejo incrivelmente, principalmente na Sorbonne, não no Beaux-Arts, mas, enfim, isso é um outro assunto. Né? Mas, assim, continuando o nosso assunto do desenho, para a gente não se desviar muito, porque a gente tem assunto para muita coisa, né? Mas, assim, eu vejo que quando tu trabalhas, por exemplo, quando esses desenhos que tu está fazendo ultimamente, que são trabalhos que tu está retomando um tipo de desenho, que eu não sei até que ponto é uma retomada ou é uma coisa nova para ti, eu queria que tu falasse sobre isso, mas são desenhos em que eu vejo que tem uma coisa da forma ali, por exemplo, alguns momentos em que tu abres uma janela no livro e que aparece uma palavra, uma letra, o significado daquilo é importante também. Quando tu vês um trabalho, o que é mais importante? É o como desenhar ou o que desenhar? Tu dá algum valor por o que desenhar? olha, é uma questão assim que eu acho era super importante, assim, não é tanto o que desenhar, tem a ver com como desenhar, de que maneira desenhar, mas também em que instâncias desenhar, em que lugar desenhar, que espaço que eu estou usando assim para entrar num tempo desenho, sabe, nesse momento assim, essa imersão que é o desenho, sabe? Tem essas questões que sempre assim, que ficam pairando assim em torno de mim, assim, querendo meio que pensar que tipo de desenho eu vou fazer, se não é nem uma representação de alguma coisa que eu estou vendo, não é nem a forma da coisa. Mas nesse trabalho, onde eu vou selecionar palavras, esse trabalho que eu andei fazendo, antes dele, eu fui fazer também uns desenhos de paisagem. Eu ia lá passear nas montanhas de neve e voltava
com uma espécie de angústia, um inverno assim desses bem duros no Líbano. E aí essa angústia que eu precisava, tinha uma necessidade de desenhar, mas eu estava com um pouco assim, com limites de me instalar com grandes papéis e com não sei o quê. Então pegava meus papeizinhos pequenos e ia retomar o quê? Um desenho antigo que eu tinha, uma espécie de desenho que eu queria retomar, queria meio que desenhar de uma forma assim, ou com uma espécie de traço ou de uso de materiais que eu já fazia tempo que eu tinha deixado lá das épocas quando eu morava no Brasil, né? Então fui fazer isso e logo mais surgiu minha necessidade também de retomar uns livros. Tem um livro ou dois, assim, alguns livros que eu fiz um exercício comigo mesmo. Tem umas passagens que eu achava que eram super importantes, assim, que me marcaram num livro de Nathalie Sarraute, que é L'usage de la parole, ou Infância dela também, outro livro. E aí eu me perguntava o que era isso, já que eu não tinha nem marcado, né? Aí fui procurar, eu vou achar esse momentum assim importante assim que foi para mim na leitura de antigamente. Abro de novo esse livro e não encontro essas passagens. Então eu vou buscar palavras que possam ser uma espécie de poema, assim, combinando, ressaltar umas palavras, compondo um poema que eu chamei de poema cachê, poesia, poemas escondidos. Sim, porque o E que tu faz é cachê, é cachê, meio que pescando esconder. o tempo. Uhum. Exato, daí eu escondo o que não seria o poema com esse desenho que eu fui buscar nas paisagens naquele outro momento anterior, lá dentro, né, daqueles outros desenhos. Certo. Então isso foi naturalmente acontecendo assim, meio que rebuscando e retomando algumas leituras e também um tipo de desenho que eu tinha desenvolvido há um tempo atrás, sabe? Certo. Ah, deixa eu te falar uma coisa, eu gostei demais desses trabalhos. E esses trabalhos, então, eles são agora posteriores àqueles vídeos, porque, por exemplo, tem um vídeo que foi o primeiro que tu me enviaste agora, dessa vez, que é um vídeo que tem, ele é o que talvez o desenho esteja mais presente na forma, quer dizer, tem um círculo que se repete, é como se tu estivesse desenhando com o teu caminhar. Essa ideia da caminhada, essa ideia do sentido da caminhada, das margens, isso tem muito recorrente, é muito recorrente nos teus vídeos, nos desenhos também, mas nos vídeos é bastante recorrente. Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de tu seres uma pessoa com várias culturas, que fala várias línguas, né? Inclusive o árabe, que tu escreves totalmente, quer dizer, uma língua que tu fala desde criança e que tu Exato. escreves num outro sentido, né? Quer dizer, Sim. da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, como... Então, o que é isso? Isso de tu escrever em vários sentidos, de tu falares uma língua, isso muda a cabeça, muda o pensamento. O desenho é uma linguagem. Como que tu vês isso tudo e essas línguas e esses caminhos e nos teus trabalhos de vídeo e essa ideia de fronteira, de caminho? Sim, exatamente. Eu acho que tem, quando a gente tem essas diferenças culturais assim numa vivência, a gente acaba criando uma espécie de liberdade com o uso da linguagem de desenho especificamente, porque o desenho é quase essa coisa imediata de usar superfície, de usar o corpo, né? Então, eu acho que tem essa coisa da liberdade, assim, e eu vou também usar isso no vídeo. Só que, assim, eu não queria usar no vídeo, assim, é impossível não trazer o desenho também na sua forma direta e imediata no vídeo, ao meu ver, assim, eu gosto disso. Mas, para mim, o vídeo, o filme, né, os filmes experimentais que eu faço, eles têm muito um pensamento de desenho que muitas vezes não é essa coisa imediata, né? É um pensamento do espaço, da espacialidade dentro da imagem, né? Aí que existe uma coisa mais desenho. Às vezes eu faço um clin d'œil, né? Um piscar de olhos
aí eu boto um círculo ou mostro uma página de um desenho dentro do filme. Mas isso é para criar esse elo entre um pensamento de desenho nas imagens, na construção de imagem e no espaço, e também o desenho em si no papel, né? E não sei se tu quer falar mais sobre o assunto, mas eu queria te perguntar uma coisa que eu vejo também nos teus vídeos, né? Existe, na verdade, em teu trabalho, tu coloca a questão do desenho literalmente, né? Tu coloca ela em primeiro plano, como se estivesse buscando uma confirmação, uma afirmação dessa gestualidade que você já tem no desenho no papel, sabe? E aí tu vai lá usar o vídeo como também um suporte, como se fosse também um papel, sabe? Tu usa o desenho no Sim, papel e também usa ele da mesma maneira no vídeo, como uma confirmação, não né? exatamente da mesma maneira, mas eu procuro criar uma maneira de entender um pouquinho melhor o que eu posso Uhum. fazer com ele, mas Sim. sempre com a ideia do desenho. Mas isso é bem recente, quer dizer, mais ou Sim. menos recente, porque assim, eu comecei a fazer vídeo, eu não sou uma videomaker, né? Eu Uhum. não sou uma pessoa que saiba, enfim, como vocês que já nasceram com esses logiciais, com essa coisa do como dominar, né? Por exemplo, eu não Uhum. sei trabalhar no After Effects, eu trabalho no Premiere Uhum. o que eu sei eu vou aprendendo ali pelo Mister Google e vou, enfim. Mas tem feito coisas incríveis, né, em Não, desenho, mas né? quando Eu eu acho, sou muito obsessiva, então, quando eu quero fazer é, uma coisa, eu invento, e aí eu uso todos os outros programas que nem são para isso, e invento umas coisas assim. Mas é que isso por ser muito obsessiva e teimosa, mas são coisas meio rudimentares. Eu faço um vídeo de uma maneira que ele não é sofisticado, no sentido, por exemplo, quando eu quero um efeito mais sofisticado, eu peço para o James Ortega me ajudar, sim. com After Effects, para fazer uma coisa, um efeito de profundidade, alguma coisa que possa Mas ser mais. independentemente da técnica, sabe? Eu acho que Sim, tem uma mas o que eu quero maneira dizer, tua. assim, isso que tu está te referindo são os vídeos mais recentes, porque o Sim, primeiro vídeo que eu fiz assim, à mão, que foi, eu nem fui eu que editei, sim. mas eu tive que fazer a montagem à mão, assim, eu fiz porque não tinha ninguém para fazer para mim, eu tinha que fazer uma exposição sobre o Pizarro, e a gente fez um trabalho aqui, eu fiz com uma artista chinesa aqui no ateliê dele, e eu queria mostrar esse processo que a gente trabalhando nesse ateliê que tinha ficado 100 anos Uhum. parado, desde a morte dele, então a gente teve tu imagina, um privilégio, né, de entrar ali Sim. e Nossa. acordar esse ateliê, e aí a gente fez uma exposição no centenário da morte dele, e eu queria mostrar um vídeo, e como eu não tinha ninguém para fazer, eu fiz, mas eu fiz assim que não era nem digital, depois passei para a imagem digital, fiz o vídeo, mas eu vi que eu até podia fazer, entende? Até, Exato. até mandei para o Joaquim Inclusive, Pizarro, ele até gostou. Então, esses vídeos começaram assim como um documentário, com essa história do Pizarro e tudo, e no Ateliê D43 foi que tudo a gente registrava em vídeo, mas quem fazia mais os vídeos era o Caju. E eu comecei a me interessar tanto que ele me ensinou muito, o Caju, Galon, e eu também comecei a editar. Ele fazia uns, eu fazia outros, o Kelvin não se interessava tanto por essa parte, e a gente, então, começou a trabalhar o vídeo de outra forma, porque o vídeo começou a entrar, a edição ser importante, e ele começou a gerar outras maneiras de sim, desenhar, o vídeo começou a gerar outras formas de desenhar. E foi aí que eu me interessei de unir vídeo com desenho, isso que tu viste. Mas sim. tem algumas tentativas, eu te mandei agora aquele vídeo voyeur que eu fiz com o Afim. pessoal. Uhum. Aquele ali já não é assim. É Ali uma já outra piada. tem umas partezinhas que eu usei o desenho, mas não é o objetivo dele. Né? Ele já tem uma certa narrativa da pandemia, tem uma É, poesia de fundo, tem uma outra história, né? Que já é mais variado, assim, as imagens, tem um sim. outro tipo tem uma narrativa.
Sobre isso, eu queria te perguntar, os teus vídeos, eles não têm uma narrativa? Parece que isso, o que mais tem uma certa narrativa, mas muito sutil, muito pouco contínua, vamos dizer, mas que tem, assim, se repete. Tem, é esse primeiro que tu me mandasse, justamente esse do círculo, da paisagem. Há uma certa ideia de narrativa, algumas ideias, algumas imagens recorrentes, existe uma certa ideia de início, meio e fim. Os outros não. Os outros quase que são quase que uma textura visual de movimentos. E, às vezes, movimentos extremamente repetitivos, que quase que estabelecem um looping, um vai e vem, que só mudam alguns detalhes, alguma que a gente vê que não é um looping. Então, eu te pergunto o seguinte, às vezes com tempo extremamente lento e, às vezes, muito rápido. E poucas vezes essa ideia de movimento ele muda no mesmo vídeo. Então, assim, ó, quando tu dizes para mim que tu trabalha, que o desenho, a ideia do desenho, ela está também no movimento de câmera, ou ela está Mas também é na construção dos planos, né? Esse na movimento de construção dos câmera planos, porque o movimento, e eu vejo que tu não está, na maior parte dos vídeos, muito interessado numa narrativa, porque a própria, Nossa, a própria ideia como é que eu vou dizer, esses planos quase que fazem uma textura, é como se não tivesse um foco, aquele momento ápice, aquele momento que vai chegar, ou aquele momento que vai finalizar, ou aquele... Não existe um momento X, existe todo uma certa homogeneidade no tratamento do vídeo todo. Eu não sei se tu concorda comigo. eu acho que isso talvez seja assim, tenha essa impressão, por causa de uma espécie de temporalidade que eu gosto de ter nos filmes, e a gente pensa que tem essa latência, essa temporalidade muito próxima das situações que eu estou a fim de filmar assim e construir, possa parecer assim que tem uma continuidade assim, e talvez seja isso mesmo. As narrativas, nunca me preocupei com a questão da narrativa. Eu mais me interessava estruturar essas situações num todo, né? Mas sempre, né, tendo essa construção de planos, essas ações muito ali localizadas nesses planos, então vão meio que se encontrar de forma indireta com outras situações em outros planos. E isso cria uma temporalidade que parece que estão sempre na mesma onda, assim, né, sabe? Nessa Sim, mesma frequência de sim. onda. Eu acho que tem que também ver que tem os vídeos que tu olhou, que tu viu, da época que eu estava em Paris, que eu estava experimentando a performance no espaço do meu corpo. Isso sim, vinha com uma câmera bem mais sem preocupar com estrutura. Eu vinha com uma câmera e fixava a câmera, e esse plano onde a câmera pegava, eu ia lá fazer minha ação corporal, essa performance. Mais tarde, o vídeo onde, né, que se chama Blank d'Amour, esse que tu cita, que tem um círculo, já são filmes experimentais que eu trabalho com a Base Filme, que é a Camila e o Mauro, Camila Leister e Mauro Spíndola. A gente tem feito trabalhos um pouco mais assim direcionados, com uma estrutura diferente, assim, com um tempo um pouco mais denso, com situações um pouco mais introspectivas, assim, aprofundando o pensamento, assim, tanto de desenho quanto a questão do corpo no espaço, né? Todas essas questões estão um pouco mais amadurecidas, né? Porque tem um Sim. tempo bem longe assim daqueles trabalhos para esse, sabe? Da época da França, né? Então, eu queria também te perguntar, sabe, Teresa, se o fato de demorar para retomar o desenho, esse período assim de não desenhar, te agoniza esse tempo assim de espera para voltar a desenhar? Muito.
Eu agora estou exatamente nesse momento, eu estou muito agoniada com isso, porque eu não estou conseguindo, sabe? Eu não estou conseguindo, eu tô me repetindo. E quando eu recomeço, é como se eu estivesse voltando, eu tenho que retomar um fio da meada que ficou lá, não sei quanto tempo atrás, está na minha memória, mas eu vou no automático, não está acontecendo nada de novo. Isso me agonia muito, muito. Tu não Nossa, pode imaginar sim. o quanto, porque eu fico... Isso me deixa triste comigo mesmo, não me entusiasma, né? Isso me faz mal para a minha alma, para minha... É como se eu precisasse me alimentar de alguma coisa nova. Mas esse novo não é que eu estou fazendo uma coisa nova para... É uma coisa nova para mim. Uhum. Eu preciso disso para me alimentar, porque senão fica tudo muito sem sentido trabalhar Sim. com arte Uma assim. necessidade que nós Quando a gente temos, né? está se repetindo, sabe? Só fazendo por... Eu até sei o que agrada, eu sei o que pode até vender, mas não é isso que me interessa, claro que não, é isso que é como tu, né? Tu tem uma facilidade para ir naquilo, tu fica naquilo, mas qual é o sentido, né? Uhum. Não tem sentido. Então, porque ou eu tenho um plano, alguma coisa que me alguém que me diga, tu vai fazer isso para esse espaço, alguma coisa que me faça pensar, e aí isso às vezes ajuda, sabe? Sim. Mas eu queria te perguntar também como é que é para ti isso. Tu Sim. também te agonia? Como é que é? Tu Ah, volta a coisas claro. antigas? Eu acho que essa coisa do desenho é como se fosse um lugar onde a gente se esconde do que tem de complicação assim na volta, no mundo, as situações que a gente passa. Então, a gente faz apelo a esse lugar, pelo menos para mim tem sido assim. E às vezes eu fico atento, quando é que eu sinto essa necessidade de ficar cada vez maior? Essa atenção que eu tenho sobre, agora eu vou precisar desenhar, sabe? Eu me digo para mim mesmo, e realmente em situações extremas que me vem essa necessidade, né? Até brinco com essa coisa assim, vou aguentar mais um pouco, sabe? Tem umas coisas assim que eu faço. Aí, por exemplo, uma das vezes assim que isso ficou bem claro, eu estava em Trípoli, na cidade, no apartamento, e chegou a pandemia, e chegou o lockdown no Líbano, e não podia mais nem pegar carro, nem sair, nem nada. Então, mas tínhamos um tempo assim para decidir, né? Amanhã começa o lockdown. Então, eu peguei o carro, fui para casa lá no vilarejo, e aí tinha toda essa coisa que brincava com nossa imaginação, que nos assustava, né? Que na verdade tem que ter os cuidados, né, com a pandemia. Então ia lá, limpava a maçaneta da porta, a pia, lavava as mãos muitas vezes. E no segundo dia já essa tensão que estava no ar e essa situação assim de limite que a gente está vivendo me empurrou para o desenho. E literalmente fui lá naquela pia do banheiro, instalei o papel né, na bacia da pia, tudo, e não tinha material, só tinha esse papel. Não tinha material de desenho, tinha pouco carvão, e eu precisei de algo assim mais líquido para criar manchas. Não tinha encre de Chine, né? Nanquim não tinha. Aí eu fui usar óleo de carro, óleo de motor, esse gerador de luz queimado, né? Esse óleo queimado do gerador de luz, porque tu sabe, É o no que tu Líbano tinhas. é o que É o eu que tu... tinha. E no Líbano tem essa coisa da eletricidade falhar, né? Não ter eletricidade 24 horas. Então a gente usa gerador de luz. E isso também tem uma instalação elétrica de lâmpada para gerador, lâmpada para a eletricidade do governo e essas coisas assim. E a lâmpada assim terceira de bateria, né? Então essas lâmpadas criavam sombras nesse lugar onde eu instalei o papel, sombras sobre a pia. E aí eu fui lá, precisei entrar nesse lugar onde eu lavava as mãos sem parar, onde limpava tudo, e criei essa relação do desenho desse espaço, assim. É mais ou menos essa urgência que tem o desenho, sabe? Esse lugar que a gente tem que lidar Sim, com a coisa diretamente, sabe? Então, e isso foi uma foi uma coisa que eu experiência bem uma forte. coisa que tu está falando agora dos materiais e tudo, eu vejo que no teu trabalho está falando do carvão, né, que é preto e branco, e eu vejo que tu não usa cor,
nem nos sim. vídeos, muito pouco, né? Nem nos Tá. desenhos, nem é como se a cor não entrasse muito, né? E Sim. às vezes a gente tem uma ideia assim dos países árabes, assim pelo menos a cultura muçulmana das mulheres que se vestem de preto, essas coisas assim, tem um pouco isso, né? Muitas Olha, vezes não os vi homens dessa. também de preto, mas eu acho que no teu caso não tem nada a ver com isso, é uma escolha de realmente o que parece que a cor, tu prescindes da cor. E como é que é Sim. isso? Exatamente, eu acho que desde muito cedo, assim, claro que já experimentei coisas com cores, mas nunca foram lugar onde eu me sentia fazendo algo interessante. Então eu fui direto, assim, achei que no preto e branco eu vou direto no bem bom, assim, e também por causa dessa urgência, sabe? Parece que eu preciso ir para o lugar diretamente. O desenho tem disso, essa coisa de ir direto para a coisa, para esse momento, para esse lugar, para esse processo aí do lugar do desenho, do espaço do desenho. E o preto e branco é isso também, é ir direto ao alvo sem se perder em outras questões, assim. Mas também, assim, eu queria te perguntar também sobre isso, porque eu acho que tu faz uso da cor nos teus desenhos e é quase um diálogo com a pintura, mas ele se mantém desenho pelo fato da linha, pelo fato dessa sobreposição de linhas e também eu acho porque tu usa da cor num esquema quase monocromático. Como é que tu faz essa seleção de cor, né? Às vezes o azul com preto, às vezes é o Eu vou vermelho. tentar ser assim, bem, fazer um resumo, porque é muitos anos, né, de coisa Sim, de. Como eu sempre. Eu estou numa coisa, depois eu vou para outra, depois vou para outra, depois vou para outra, eu estou sempre mudando dentro de uma mesma, vamos dizer assim, quando eu esgoto uma fase, vamos dizer, um período em que quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a expor, vamos dizer assim, eu queria explorar só o preto e branco e o lápis grafite. Então, eu encomendava todo mundo que viajava, todo tipo de lápis. Então, eu fiquei muito centrada num determinado material e fui a sim, fundo naquele material, porque eu preciso sempre criar um limite. O limite era um sim. material para poder me aprofundar em alguma coisa. Mas ainda trabalhava de uma forma figurativa, meio gestual, mas tal. Aí depois aquilo já se esgotou para mim. Então eu comecei a trabalhar com grandes desenhos coloridos, mas não era pintura ainda, era um desenho colorido, tá? Sim. Um desenho só que eu queria trabalhar na época da ditadura, eu queria que fossem Ah, coisas que as pessoas não ficassem indiferentes. Então, eu trabalhava com cores muito fortes, berrantes, uhum. complementares, não eram nada. Eram muito. Era verde com vermelho, era trabalhar com. Para que era um trabalho meio trágico, cômico, tinha muito a ver com aquela época que a gente falava por metáforas e tudo mais. Depois, aquilo também meio que se esgotou. Eu vim para a Espanha estudar pintura e eu queria fazer pintura. Eu não era boa pintora, então eu vim trabalhar e vim justamente estudar pintura. Então, nesse momento, eu vim estudar pintura, comecei a trabalhar com cor e vi que eu conseguia trabalhar com cor de uma maneira mais interessante e mais sutil. E aí eu comecei, depois voltei para o Brasil, aí comecei a trabalhar com desenho depois só preto e branco, mas um outro tipo de desenho mais abstrato. Já fui para Paris depois, trabalhando com desenho mais preto e branco, voltei para o grafite, depois eu voltei para a cor, aí depois eu voltei para a cor de uma forma mais orgânica. Então, são vários momentos. Quando aquilo esgota o preto e branco, eu aí vou trabalhar com a cor, mas aí eu queria trabalhar com desenho cor, com a linha cor, porque normalmente a linha não é colorida. E aí fica aqueles emaranhados de cor, porque eu achei que eu podia trabalhar com a cor. Então, aí eu voltei a não querer mais. Depois que esgota, eu faço uma exposição em geral, aí esgota, e eu vou para um outro material. Aí fui para caneta Bic, aí esgotou. Aí eu fui para trabalhar só com lápis vermelho, por exemplo, aí esgotou. Sim. Aí, Mas então, é isso que eu vou e acho, assim, volto. que nesses últimos trabalhos, principalmente, eu acho que tem uma coisa assim,
a questão de esgotar a cor, mas também eu acho que tem uma redução dessa paleta, sabe? Que eu acho Sim. interessante. Ela fica assim em poucas cores mesmo, né? Acho que isso Não, aí não pode. em geral eu escolho uma paleta e, por exemplo, agora essa exposição foi só vermelhos. Aquela Uhum. exposição de uma que eu fiz também, uma grande instalação anagramas, eu usei uma técnica diferente, que eu misturei um negócio que eu inventei de fazer gravura em grandes formatos, e eu imprimia e desenhava sobre a impressão, mas aí eu desenhava em azul e verde, porque eu queria que fosse um gesto bem orgânico e forte e gestual, e que as cores fossem frias, porque eu queria contrapor um gesto mais quente com uma cor mais fria. Mas então eu quero te dizer que a cor, no meu caso, assim, ela vai e vem, tá? E ela vai e vem de várias formas. Sim. Agora, no teu caso, o que eu vejo assim é que existe essa permanência que é do preto e branco. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, Ali, que nós dois agora temos essa experiência de ser, tu começando a ser professor e eu já terminando de ser professora, que na verdade nunca se acaba, porque mesmo o fato de eu estar falando contigo aqui, de certa forma, é a prova de que isso nunca se acaba, né? Exato. E a continuidade também desse grupo do Ateliê D43, isso é uma forma também de continuar professora. Mas como é que é tu com os teus alunos em relação da aula de cinema? Então, tu Sim. disseste que também tu trabalhava com algumas coisas de stop motion ou de storyboard ou alguma coisa em relação ao desenho. Como é que é isso? Assim, que tipos de exercício tu fazes com teus alunos? Se eu fosse uma aluna tua agora, de uma maneira assim bem, tem um exercício que tu me proporias, porque eu gostaria muito de ser tua aluna. Olha, se fosse isso, eu ia me atrapalhar todo, né, né, Tereza? Tu sendo minha aluna, eu vou estar totalmente perdido aí. Mas eu gosto dessa troca contigo desde antes, e inclusive todas essas mudanças assim no tempo. Eu me tornei professor e tu te aposentou, mas a gente continua tendo essa troca. Mas eu acho que assim, essa coisa de ser professor de cinema que gosta de pensar o desenho nas suas aulas, né? Porque eu sou um cara do desenho, trabalhei com vídeo, com filme experimental e fui me especificar mais no cinema experimental mais tarde, assim, na França. E aí, quando eu trabalho no Líbano com essas pessoas que têm as suas referências que são um pouco mais da indústria do cinema, para mim era trabalho de desconstruir essas referências. Então aí eu uso do desenho, da performance artística, da videoarte, né, de todas essas questões das artes visuais, assim, justamente para rever um pouco melhor nossas condições enquanto artistas, como trabalhar o cinema, né? Não é indo, a gente não vai direto para uma superprodução de cinema como em Hollywood, né? Então esses alunos vão precisar fazer storyboard, talvez integrar esses rabiscos ou esses ensaios, né, nos seus próprios vídeos. Mas assim, os primeiros encontros, assim, ateliê, né, de cinema, eu vou botar as pessoas no espaço enquanto corpo, né? Vamos dançar esse lugar, vamos usar esses espaços né, do auditório, né? A gente vai circulando, usando os objetos, os elementos que estão disponíveis nesse espaço. E isso eu aprendi na França, numa residência que eu fiz em Saint-Quentin, com um grupo de dançarinos que se propôs a dançar inspirados num desenho que eu fiz, um grande desenho assim de 6 metros por 3, e era o desenho chamado Le Concile des Spectres, e eles queriam dançar E inspirados nesse tu tens desenho. esse vídeo deles Eu dançando? tenho alguma coisa assim que eu posso te mostrar, sim. Mas também eu participei com eles nesse ateliê e era também o uso do corpo nesse espaço, a projeção do corpo com esses elementos Sim, espaciais. Às vezes é um cubo, uma cadeira, uma mesa, esses elementos.
Então, eu meio sim, que peguei desse aprendizado assim que eu tive lá, e botei como exercício para meus alunos, para sair justamente dessa perspectiva de vamos fazer um filme quase hollywoodiano. Não, vamos entender o que é essa relação do sim. espaço e do corpo antes, né? E aí vai E o tu acha desenho nesse que o caso. fato de tu seres professor agora, que é uma coisa Sim, que está mais ou menos recente, né, Ari? sim, sim. Ah, 2 anos assim já, né? sim, Uhum. e tu achas que isso tem outros presentes que talvez vá acontecer, de ter algum tipo de influência do teu trabalho, tu como artista, tu acha que vai mudar alguma coisa o fato de tu seres professor? Eu acho que eu, artista, né, que vai mexer nessa coisa do professor que eu estou sendo, sabe? Se eu não fosse assim da arte, eu talvez não poderia ter nenhum conteúdo para assim para dar, né, para partilhar e também para receber dos alunos, né? Sim, Então eu inverteria essa relação assim. Na verdade, eu não busquei ser professor. Eu tive um convite dessa universidade, ASM, né? E eu precisei, assim, achei uma super oportunidade, assim, porque eu estava querendo largar o país no momento de crise. E aí recebi um telefonema, esse convite, e eu aceitei. E realmente está sendo uma descoberta. Eu gosto das experiências, sabe, Teresa? Essas experiências todas têm agregado no sim. meu trabalho de artista, claro, e também na minha vida em geral, né? Que a coisa não é separada uma coisa da outra, né? Não, eu te pergunto porque, no meu caso, eu não me imagino muito uma artista sem ter sido professora, porque não é que eu sempre quis ser artista, e, enfim, uma coisa que uma decisão meio que desde criança. Depois eu tinha um pouco de medo de enfrentar toda essa coisa, a demanda de como viver disso, como, né, toda essa coisa. Mas, então, entre outras atividades, que eu fiz muitas, eu fiquei mais nessa função de professora e gostava disso, né? Eu fui dei aula para criança, para adolescente, depois na universidade e depois aqui na França, na universidade também, que eu achei muito difícil os alunos aqui. Ah, Eu sim. gosto muito mais dos alunos na URGS. Para mim, aqui foi bastante, vamos dizer, decepcionante, porque eu acreditava que os alunos franceses fossem muito mais interessados, quando, na verdade, eu acho os alunos da URGS muito interessados. Eu acho que os alunos no Brasil, Incrível. pelo fato da gente ser um país periférico, um país com tanta dificuldade, tanta pobreza, que não tem Ah, nem museus importantes para ver isso e aquilo, a gente tem que provar em triplo, em dobro, e acho que talvez isso aconteça também no Líbano, né? totalmente, né? Eu acho Eu que acho tem que a uma gente tem fome, que uma sede uma dos sede alunos, de como a gente quando dá aula às cultura, vezes em escolas, né, da periferia e tudo, a gente vê os alunos super interessados, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que eu não acho que eu seria e muito durante muitos anos eu achei que eu era mais melhor professora do que artista, e depois foi uma coisa que eu fui, não digo há pouco tempo, mas relativamente pouco tempo, eu comecei a achar que eu tinha coisas a sim. dizer como artista. Mas, Mas assim, eu queria te perguntar justamente aí nessa questão de professora e professora de desenho que tu fosse durante longo tempo, lá nos teus ateliês. Na verdade, assim, eu fico pensando que tem alunos também diferentes, assim, tem alunos que vão vir com vontade, por exemplo, de representar como uma coisa mais figurativa e mais realista, sabe? Seus trabalhos, assim, os trabalhos vão ir nessa direção. E tinha também, com certeza, alunos talvez como eu, assim, que já queriam um pouco totalmente. ousar, um pouco assim, experimentar outras coisas no campo da experimentação. Como é que tu abraçava isso? Que espaço tu dava, né? Queria que tu falasse um pouco disso, Olha, assim. eu acho que um professor, ele nunca é neutro.
E ele tem que deixar claro para os alunos, senão ele está mentindo. Ele Sim, deve dizer, porque a gente tem que ser sincero, a gente não é sim, neutro, total. a gente tem que procurar fazer tudo para ser o mais abrangente possível, o mais tolerante possível, o mais aberto possível para todas as tendências dos alunos, Uhum. porque a liberdade é a coisa principal em arte, né? Então, é óbvio que eu tenho que respeitar todas as tendências dos alunos, mas é claro também que tem alunos que têm um trabalho que a mim me interessa mais como artista, por exemplo. Mas eu, como professora, tenho que dar o mesmo tipo de atenção. Eu sou professora, eu sou uma funcionária pública numa universidade Exato. pública e eu tenho obrigação de tratar todos os alunos iguais. Agora, é claro que tem trabalhos que me interessam mais. Quando eu criei, por exemplo, a TDD 43, aquele grupo, foi uma série de alunos que tinham uma certa afinidade comigo e com o meu trabalho, que me procuraram para a gente conversar sobre. E é claro que a gente fez um grupo com pessoas, com alunos que tinham maior afinidade com esse tipo de trabalho mais gestual e tudo isso. Mas isso é diferente. Os alunos, os meus alunos que estão ali, Uhum. agora, a neutralidade não existe. Não existe, né? Ela não existe, ela é uma mentira, não é possível, né? Então, a gente tem que deixar isso claro, a gente tem que e jogar um jogo limpo, aberto, ser mais... É muito complicado o papel de um professor da área prática, porque ele tem que ter não só o conhecimento, mas ele tem que ter a sensibilidade de procurar não Exato. ferir o aluno. Ele está falando, ele está fazendo uma coisa, ele está falando de uma coisa que é muito sensível, né? Que é muito difícil, que é o aluno mostrar o seu trabalho. Que coisa mais difícil, às vezes, para o aluno, às vezes, mostrar o seu trabalho. Então, ele tem que ter toda uma sensibilidade para não ser complacente, não dizer que está tudo maravilhoso, que está tudo ótimo. Não, ele tem que ser honesto com o aluno, ele tem que Claro. ser exigente, ele tem que ser, não, tu pode mais, mas ele não pode também acabar com o trabalho, ele tem que ter um fio, alguma coisa ali que ele possa puxar de coisas boas, que ele possa, dali, não, mas para aí, ele não pode acabar com o trabalho de um aluno, porque às vezes eu vi alunos que vinham meio Exatamente. traumatizados, entende? E isso é muito difícil, porque às vezes a gente pergunta, será que eu fui realmente boa professora com esse aluno? A gente, nenhum professor é totalmente unânime, né? A gente pode ter sido melhor para um, melhor para o outro, Ah, claro, com certeza. É uma com relação, certeza, né? nós não Uma somos relação somos seres humanos diferente. com muitas falhas, né? E com muitas, mas a gente procura acertar, né? Pelo menos fazer o melhor que a gente pode, né? Eu não sei, espero que essa experiência esteja sendo rica para ti. Ai, para mim, estou sempre aprendendo, aprendendo, inclusive dando aulas, né? E É uma tem experiência tantos realmente cineastas maravilhosa. interessantes, né, lá no Líbano e tudo. Que coisa Sim. boa falar contigo, Ali. Eu Eu amei vou, também. eu vou editar isso aí com imagens tuas, a gente pode botar até, de repente, pedacinhos de vídeo. Então, vamos ver se a gente faz uma edição bacana Vamos, e qualquer coisa, estou aqui muito, para a gente muito continuar. contente de ter te voltado a te contatar. A última vez foi quando eu te escrevi, quando teve aqui aquela Sim. tragédia do Bataclan, né? Ah, sim. E que tu voltasse para o Líbano, e também quando tu viesse na minha casa aqui me visitar. Então, Foram momentos bons, né, Tereza? E foi esse um tem momento sido lindo. também. Nunca vou me Adorei. esquecer tu chegando naquele trem com uma flor, acho que era uma papoula, com toda Sim, eu aquela vinha de elegância. Estrasburgo, visitei Paris, e aí a gente tinha conversado, daí disse, vou te visitar. Não te trouxe um vinho, mas te trouxe umas flores. Vou te vir ali deserta de qualquer alguém. Penso, logo irei, que seja antes minha kit ao trem. Quando o vento fez do teu vestido um dom que Deus te deu. Claro que eu rirei ao vendo que outro alguém não viu.
cercarei. Digo aqui tô eu que te amo e tuas pernas quero bem. Já que estamos nós, te sugerimento o que fazer. Claro que eu beijei, eu tendo que outro alguém não quis. E tudo isso foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, na hora em que eu te quis. Foi, fiquei no teu chegado e tu chegada ao meu. Penso, grande Deus, um paraíso para um sujeito até. E pensando assim, farei aquilo que o teu gosto quis. Claro, já ganhei de volta tudo que eu quiser. E tudo isso foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, na hora em que eu te quis. E tudo isso foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, na hora em que eu te quis.